Muito bem. Prazerosamente essas palavras, né? E vamos ver se eu consigo fazer mais uma pergunta, né? A gente começa a conversar e o tempo passa, né? Então, eu ouvi um pastor branamista pregando no púlpito da sua igreja e dizendo que Janes e Jambres estão lançando sombra no ministério de William Branham. Pensando nisso, Janes e Jambres foram os personificadores de Moisés. Então, eu quero perguntar para o irmão pode nos explicar em que grupo estão hoje Janes e Jambres, porque lá eles estavam no grupo de Faraó personificando Moisés. Então, em que grupo está Janes e Jambres hoje? Está no grupo dos branamistas ou está no grupo de Cacau Felipe? Ok, irmão Elcio. Então, você vê que esse Janes e Jambres, de fato, estavam com o faraó. Eles eram sacerdotes dos deuses do Egito. E lá não era só um deus. Havia lá o Buto, o Ísis, Osíris, o Amon-Ra. E havia muitos deuses lá, a ponto que cada praga que Moisés trouxe sobre o Egito era uma praga específica para envergonhar um certo deus. Por exemplo, quando o Moisés trouxe a praga das úlceras, era para envergonhar o deus Amon-Ra, o deus da cura divina. Moisés estava mostrando a todos os egípcios que o deus Amon-Ra era um falso deus. Por quê? O Amon-Ra, o deus da cura divina dos egípcios, ficou impotente diante das úlceras que o Moisés trouxe. É como hoje, irmão Elcio. O profeta Cacau Felipe, aos 20 de outubro de 2002, o profeta disse que por causa das igrejas e por causa do pecado, o mundo iria de sofrimento para sofrimento. E aconteceria que, quando um homem fosse saudar um outro homem, ele seria incapaz de apertar a mão do seu irmão ou do seu melhor amigo com medo de ser contaminado pela doença. As pessoas andariam na terra sem se tocar. E você escutaria pessoas dizendo, eu estou com medo de tomar o metrô, eu estou com medo de tomar o ônibus. E as pessoas andariam sem se tocar, as escolas seriam fechadas, e a ponto de o justo dizer para o perverso, vá lá expor a tua nudez na praia, e o perverso ia dizer, eu não vou. Veja que o profeta profetiza esta doença, que é o coronavírus, e veja que todos os deuses, porque assim como lá, irmão Elcio, no Brasil, por exemplo, há muitos deuses aqui, há deuses católicos, há deuses protestantes, não é só um deus protestante, milhares de deuses protestantes, cada igreja protestante tem um seu deus, milhares de deuses evangélicos, milhares de deuses branamistas, deuses espíritas, deuses maçom, deus do candomblé, deus do vodú, deus da Rosa Cruz, todos os deuses que estão nessas religiões no Brasil ficaram impotentes diante do coronavírus. Todos os curandeiros dessas igrejas, como o Valdemiro, o Edir Macedo, o R.R. Soares, foram atacados pela doença. O grande pregador branamista, Joaquim Gonçalves, caiu pela doença, o Covid-19, foi derrubado, o grande faraó. O grande, penso que, não sei se ele é cardeal, é Eusébio aqui do Brasil, caiu com coronavírus. Até o dia 20 de abril, na Itália, já tinha morrido pelo coronavírus 111 sacerdotes católicos. Não é mesmo a santa, como é que diz? Parece que indulgência plenária do Papa Francisco não adiantou de nada. O que eu estou dizendo? Assim como lá, aqui, um profeta chamado Cacau Felipe mostrou a todos os habitantes da terra que os deuses que operam nessas igrejas são falsos. Só tem poder lá nas suas igrejas, irmãos. Eles fazem cair só lá nas suas igrejas, irmãos. Eles curam só lá nas suas igrejas. Fora das suas igrejas, o Deus branamista não é nada. Fora da sua igreja, o Deus lá da Universal não é nada. Então, desse lado aqui, os Janes e Jambres são todos esses personificadores católicos, protestantes, evangélicos, branamistas, que querem seduzir e confundir as pessoas para não reconhecer o verdadeiro profeta. Porque se alguém ouve dizer, Cacau Felipe curou alguém de tal enfermidade, aí o Janes e Jambres católico, o Janes e Jambres protestante, o Janes e Jambres evangélico, branamista, fez a mesma coisa.
Se alguém ouve dizer, o profeta Cacó Filipe, por meio de sua oração ou de sua mensagem, libertou pessoas das drogas, do cigarro, da prostituição, da masturbação, do vício e daquilo, ou Janes e Jambres estão a personificar o que o profeta está dizendo. Agora veja, irmão Elcio, por que havia um Janes e Jambres? Para que servia o sinal de Janes e Jambres? Para endurecer o coração do faraó, para não deixar o povo de Israel sair, para endurecer o coração dos egípcios. Aqui deste lado, tudo que essas igrejas fazem são obras do Janes e Jambres, personificando tudo que Deus faz por meio do seu profeta. Para quê? Para endurecer o coração dos reis e os faraós dessas igrejas. Os reis e os faraós são os pastores, os reis são os pastores. Os faraós são os presidentes de igreja. E esses milagres servem para endurecer o coração de todos os egípcios e de todos os incrédulos que estão nessas igrejas, que nasceram para serem seduzidos. Agora, os filhos de Deus, assim como lá, eles irão sair, irão abandonar os Janes e Jambres. Então, resumindo a sua pergunta, não temos mais tempo, mas os Janes e Jambres hoje é o movimento, são as obras de todos os líderes religiosos nas igrejas católicas, protestantes, evangélicos, branamistas, seduzindo a humanidade, personificando tudo o que o verdadeiro profeta faz para levar as almas para o inferno e impedir que os filhos de Deus possam deixar o Egito. O Egito são essas igrejas. Então, quando um filho de Deus abandona a sua igreja para seguir um profeta como Moisés, mesmo que esteja em direção ao deserto, então é o sinal de que um filho de Deus deixou o Egito. Irmão Elcio. Exatamente. Muito bem colocada as palavras do irmão. Quero, então, rápido para a próxima pergunta, né? Próxima pergunta é: em que grupo está hoje Judas Iscariotes? Eu faço essa pergunta porque eu li na mensagem do profeta Cacó Filipe que, ao andar da mensagem, né, todos os Judas Iscariotes sairão fora da mensagem, né? E eu ouvindo outro dia também um pregador branamista dizendo que os Judas Iscariotes têm que sair do meio do branamismo. Agora, eu queria um esclarecimento sobre isso, porque lá Judas estava no grupo de Jesus e não estava no grupo dos fariseus. O irmão pode responder isso para nós? Sim, irmão Elcio, isto é a loucura religiosa. É a loucura religiosa. Que, de fato, um branamista dizer uma coisa dessa, um pastor branamista, é porque ele está na escuridão. Irmão Elcio, quem está na escuridão se agarra em qualquer coisa. Você vê que hoje, como os pastores branamistas já não têm mais nada para pregar para o povo, e tudo é uma repetição, porque já faz mais de 50 anos que o profeta William Branham não fala mais nada. Então é uma repetição de tudo o que eles já receberam, das traduções da mensagem William Branham, claro, não traduziram todas as mensagens, mas é uma repetição, você vê que é uma repetição. E os pastores estão a se agarrar em filosofia, estão a se agarrar em psicologia, estão se agarrar até mesmo na teologia. Eu já vi muitos pastores branamistas se agarrando na teologia. Ouvi um deles dizer, irmão Elcio, que a teologia é como comer um peixe. E aí você vai para a teologia e você faz teologia, você vê os livros de teologia e você tira o que for carne, come, e você joga as espinhas fora. Ora, enquanto que o homem que ele diz que é o seu profeta, William Branham, condenou veementemente a teologia. Condenou, o profeta disse que isso não era de Deus, que Deus não precisava da teologia, que Deus precisava, era de um profeta para dar ele a revelação. Agora, veja que esses pastores estão na escuridão. Agora, os Judas não estava lá entre os fariseus, não estava entre os saduceus. Quem são os saduceus, os fariseus, essênios, elotes, herodianos do tempo de Jesus? Quem são eles hoje? São as igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas. Irmão Elcio, dizer ou pensar que Judas está nessas igrejas é o mesmo que dizer que o trigo está nessas igrejas, porque não está. Assim como o Judas está na mensagem do profeta Jesus de Nazaré, era assim também que o Datã, o Coré e o Abirão estavam na mensagem de Moisés. Sim, exatamente isso. Então, o trigo e o joio sempre é encontrado na mensagem de um profeta vivo. E o Judas Iscariotes estava lá, desde o começo até o fim do ministério de Jesus.
o Datã, o Coré e o Abirão estavam lá no Egito. Eles estavam lá quando Moisés explicava todas as coisas e mostrava os sinais. Eles estavam lá na travessia do Mar Vermelho. Eles estavam lá quando faltou água. Eles estavam lá quando faltou peixe. Eles estavam lá quando Moisés trouxe as tábuas da lei. Sim, eles estavam lá. Diziam ser discípulos de Moisés e estava entre aqueles que seguiam Moisés. Desse lado aqui, o Judas deve estar com o profeta vivo, mas o Hildebrand não está vivo. Os Datã, os Coré, devem estar com o profeta vivo, mas o profeta Hildebrand não está vivo. Como que irá encontrar os Datãs e os Corés sem o Moisés, irmão Elcio? Ora, o Datã, o Coré, sai de cena antes de Moisés sair de cena. O Datã e o Coré não saiu depois. Se o Hildebrand morreu há 50 anos atrás, como que o Datã, o Coré e o Abirão ainda estão na mensagem de Hildebrand? Como que isso é possível? Como que o Judas ainda pode estar na mensagem de Hildebrand, se lá no tempo de Jesus o Judas sai primeiro de cena? Judas sai primeiro de cena, depois Jesus, o profeta, sai de cena. 50 anos depois, como que o Judas pode estar na mensagem do profeta Hildebrand? Isto são loucuras, irmão Elcio. Esses elementos, esses tipos, são encontrados sempre, em cada geração, na mensagem de um profeta. Na mensagem de um profeta, há os verdadeiros filhos de Deus, que são as virgens sábias, há as virgens loucas e há a multidão mista, que são os filhos do diabo, que são Judas, que são os Datã, os Coré e os Abirão. Agora, é Deus ele mesmo quem irá tirá-los no tempo certo, na hora marcada, no lugar certo. Deus irá tirá-los do meio dos verdadeiros filhos de Deus. Irmão Elcio. Muito bem. Bem explicado mesmo, ficou bem claro. Até porque Judas é um traidor, né? Judas é um traidor. Então, Judas estava no grupo do profeta vivo. Ele estava a trair o seu profeta. Então, ele não pode estar no grupo de um profeta morto. Ele tem que estar no grupo de um profeta vivo. Sempre traindo, né? Sempre traindo. Então, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: posso ter a salvação apenas lendo a Bíblia? Não, irmão Elcio, não podemos ter a salvação apenas lendo a Bíblia. Senão, os judeus seriam salvos, porque eles liam a Bíblia todos os sábados, lá, desde Moisés. Eles liam lá os livros de Moisés, as leis de Moisés, os mandamentos, e eles faziam isso rigorosamente. Eles se juntavam todos os sábados para ler, falar sobre isso, os sacerdotes explicar para o povo. Isso não é possível. Veja que, de acordo com Oséias, capítulo 4, versículo 6, Oséias diz que o povo de Israel estava perecendo por falta de conhecimento de Deus. Mas a pergunta é, eles não liam a Bíblia? Eles liam a Bíblia, todo sábado. E isto era passado de pai para filho. E eles tinham todo o conhecimento sobre a Bíblia. Mas eles iam perecer por falta de conhecimento de Deus. Logo, o conhecimento de Deus não é ler história. O conhecimento de Deus vem por meio de um profeta. Eu penso que é Juízes, capítulo 2, diz que Josué morreu com 110 anos de idade. Depois de Josué, vem uma outra geração que não conhecia Jeová. Ora, no entanto, eles tinham os livros de Moisés originais e eles tinham o livro de Josué original. Veja que nem mesmo os livros originais poderia dar salvação a eles. Quando Jesus estava sobre a terra, já havia lá, eles tinham lá os rolos, 39 livros, de Gênesis a Malaquias. E eles liam isso, a ponto que Jesus foi no templo, de acordo Lucas capítulo 4, e diz, dê-me o livro de Isaías. O livro de Isaías estava no templo, o livro de Jeremias estava no templo, o livro dos Salmos, os livros de todos os profetas estavam lá. E eles liam isto lá. E depois Jesus começou a dizer, hoje se cumpre estas escrituras. Ora, depois de Jesus dizer isso, explicar-lhes algumas coisas, eles queriam matar Jesus. Jesus teve que fugir. Veja, irmão Elcio, que ler a Bíblia nunca ajudou ninguém a ser salvo. Se a Bíblia não te conduz para o profeta vivo do seu tempo, esta Bíblia é um bezerro de ouro. Tudo aquilo que não te leva ao profeta vivo do seu tempo é um bezerro de ouro. Agora, eu sei, há pessoas que leem a Bíblia e esta Bíblia tem profecias. E esta Bíblia ajuda as pessoas a reconhecer o profeta vivo do seu tempo. Um desses casos é o de Filipe, quando foi chamado Natanael. E Natanael sabia que havia de aquele de quem diz as Escrituras. Eles falavam de uma profecia. Então, Natanael e Filipe sabiam que as Escrituras falavam de um Messias
E quando eles o encontraram, tanto Filipe quanto Natanael acreditou. Jesus falando com a mulher, essa samaritana à beira do poço, ela sabia que o Messias viria e que quando ele viesse, ele seria um profeta e ele faria grandes coisas. E quando Jesus revela a ela um segredo que somente ela sabia, ela diz, vejo que tu és um profeta. Também sei que quando o Messias vir, ele será um profeta. Então, para algumas pessoas, a Bíblia serviu para ajudá-lo a reconhecer um certo profeta, mas para outros, esta Bíblia levou eles a um estado de cegueira e loucura religiosa sobre a terra, como aqueles que sempre mataram os profetas sobre a terra. Agora, irmão Elcio, quero confirmar aqui, deixar claro que a Bíblia nunca contribuiu em nada para a salvação de um homem. Na salvação, eu estava falando sobre encontrar um profeta. Agora, salvar não é possível. Mesmo que você leia a verdadeira Bíblia, que nem existe mais, os verdadeiros olos dos profetas, isso não irá te salvar. Por exemplo, hoje há um profeta vivo na Terra, e esse profeta tem um livro, mas nós não somos ensinados a ser discípulos de um livro. Não somos discípulos da mensagem de um profeta, mas somos discípulos de um profeta, porque o profeta está vivo. Então, se no livro do profeta está escrito uma coisa, e o profeta vem para dizer, ouviste o que eu disse, agora eu digo isso. O que nós vamos ouvir? O que nós iremos acatar? É o que o profeta disse ou o que o profeta está dizendo? Irmão Elcio, esta é a diferença entre aqueles que sabem o que é um profeta. Porque se você for seguir, vou concluir aqui, irmão Elcio, nós estamos indo para terminar, porque quando você vai seguir o livro de um profeta, mesmo que esse profeta esteja vivo, quando você vai seguir o livro do profeta, ser discípulo do livro do profeta, e não discípulo do profeta, você irá cair. Como muitos caíram lá no deserto. Por quê? O profeta Moisés veio para dizer que não façam imagem de escultura de nada do que há no céu nem na terra. É um mandamento. Mas depois este mesmo profeta vem com 2 querubins de ouro. Depois esse profeta vem com uma serpente de bronze. Ora, os Datãs, os Coré, os Abirão disseram, esse profeta se desviou. Ele está a descumprir os próprios mandamentos de Deus. Moisés está cometendo um pecado. Bem, depois o Moisés poderia dizer, não matarás. É um mandamento de Deus. Mas este mesmo Moisés poderia dizer, cada levita tome a sua espada e mate todo homem que encontrar no arraial. Este mesmo Moisés poderia dizer, os filhos de Israel não podem casar-se com estrangeiros. É uma abominação. Mas este mesmo profeta poderia dizer, Josué, Caleb, traga-me aquela etíope, aquela africana, vou me casar com ela. Bem, os Datãs, os Corés, os Abirão, os discípulos da mensagem de Moisés caíram todos lá. E você vê que o Arão, nessa ocasião, sobre a africana, o Arão e a Miriam quase caíram lá, porque foram falar contra o profeta de Deus. Você vê, irmão Elcio, quando alguém sabe o que é um profeta, não se questiona um profeta. O profeta dirá, vamos virar à esquerda, vamos virar à esquerda, vamos virar à direita, vamos rodear esta montanha 7 vezes. É isso que nós iremos fazer, porque é o que nós dissemos lá atrás, o profeta é o guia. Irmão Elcio, eu fui numa cidade chamada São Luís do Maranhão um certo tempo atrás. Eu nunca tinha ido lá, uma capital. E um irmão foi me esperar lá na rodoviária. E o irmão era o meu guia. E depois de nós entrarmos dentro do carro, eu até poderia dormir. E o irmão que ia dizendo para o motorista, vira à esquerda, vira à direita, faça essa rotatória, vamos virar aqui. Ora, eu não poderia discutir com o meu guia. O que eu tenho que fazer? Ficar quieto e vou esperar, porque ele é o guia, ele conhece. O profeta de Deus é aquele que recebeu a revelação de Jesus Cristo, e é este profeta que nós temos que escutar para estar na perfeita vontade de Deus. Não é o meu pensamento, não é a minha inteligência, não é o meu raciocínio, a minha teologia, irmão Elcio, não é a minha experiência de pregador, não é, mas aquilo que Deus diz por meio do seu servo, o profeta vivo do meu tempo. Então, não podemos ser salvos pela Bíblia. Alguém pode ir ao inferno com a Bíblia debaixo do braço, como os fariseus, saduceus, helenistas, herodianos e essênios do tempo de Jesus. Mas alguém pode ser salvo sem a Bíblia, como Zaqueu, o ladrão da cruz, a mulher samaritana, porque a Bíblia foi montada por John Gutenberg em 1455. E não tinha Bíblia antes disso, nas casas das pessoas. Como que eles foram salvos? Salvos pelos profetas que Deus enviou. E depois, quando deu a Bíblia para as pessoas, a Bíblia tornou-se um instrumento nas mãos de Satanás.
E não é pela Bíblia que o Edir Macedo tira o dinheiro das pessoas? Aonde é que o Edir Macedo arruma os versículos para enganar as pessoas? É na Bíblia. Aonde que o Valdemiro arruma os versículos para enganar as pessoas? É na Bíblia. Aonde que eles arrumam os textos para fundar as suas igrejas? Colocar nomes de igrejas, placas de igrejas, estatutos de igreja. Toda esta confusão religiosa é tirado da Bíblia. Então, alguém tem a Bíblia e ele vai ao inferno de forma, posso dizer, até inocente, né? Sincero, honesto, irá ao inferno com a Bíblia. Mas alguém que nunca leu a Bíblia, irmão Elcio, um analfabeto, um agricultor que não tem estudo, nunca leu a Bíblia na sua vida, acredita no profeta vivo do seu tempo e vai ser salvo, porque a salvação de Deus é um profeta. Muito obrigado, irmão Elcio. Então, irmão, eu creio que o nosso tempo se esgotou já, né? E a gente pode continuar, se o irmão assim permitir, né? A gente conversar novamente, uma outra live, um outro momento. A gente pode continuar. As perguntas não acabaram, né? Ainda tem pergunta, mas o tempo está esgotado, né? E eu tenho um compromisso e a gente pode voltar a conversar. Ok, o meu muito obrigado, irmão Elcio. Muito obrigado pelo irmão ter aceitado o meu convite. Espero que estas perguntas e estas simples respostas possam ajudar alguém em algum lugar. Eu não sei o que Deus fará com o que nós estamos fazendo, mas desejo que isto possa ajudar alguém em algum lugar. E eu estou de acordo que o irmão Elcio retorne uma outra vez para nós continuarmos, que certamente o irmão tem algumas perguntas ainda para fazer. E vejo que há pessoas assistindo, irmão Elcio, que estão a fazer perguntas. Também poderíamos responder as perguntas de qualquer pessoa. Aproveito para convidar qualquer pastor, qualquer teólogo, qualquer líder religioso, os grandes, os pequenos, não importa. Se você está em desacordo com o que nós pregamos, e você não concorda que Cacó Filipe é o profeta de Deus hoje, se você pensa que o que nós pregamos é heresia e assim por diante, nós os convidamos, todos vocês, para estar aqui. Vamos abrir um espaço aqui para você vir e mostrar para o mundo inteiro, ao vivo, que o profeta Cacó Filipe não é o verdadeiro profeta de Deus. E se você mostrar, nós ficaremos em silêncio. Se você mostrar, contradizer esta mensagem, com a Bíblia ou sem a Bíblia, nós ficaremos em silêncio. Mas nós estamos dispostos a provar com a Bíblia e sem a Bíblia que todas essas religiões, igrejas, sacerdotes e assim por diante, são tudo o reino de Satanás sobre a terra. Então, aí está meu convite. Irmão Elcio, muito obrigado a todos os irmãos, a todas as irmãs que assistiram, e eu sei, independente de como nós falamos, se é de uma forma mais dócil ou de uma forma mais dura, isso não importa. O que importa é que os filhos de Deus acreditarão, de qualquer forma, na mensagem de um profeta de Deus, de acordo com Atos 13, 48. O meu muito obrigado e até a próxima vez. Amém. Amém. Aplicativo Profeta Cacó Filipe Oficial, para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Toda a mensagem do Profeta Cacó Filipe, em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Seja qual for a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacó Filipe é para você.